Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo ao programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema é primeira dentição. Todos nós pais sabemos como é a felicidade do nascimento do primeiro dentinho do nosso bebê. Todos ficam sabendo, avós, tios, padrinhos e amigos, mas mal sabemos que esse processo já começou há algum tempo, lá dentro da barriga, logo nas primeiras semanas de gestação. E para falar sobre esse tema, está conosco hoje a doutora Manuela Andrade Souza Fernandes. A doutora Manuela é especialista em odontopediatria. Doutora Manuela, é um prazer tê-la conosco. É mais um assunto que para as mamães de primeira viagem é tão importante, né? Exatamente, Belkis. O prazer é todo meu. Então, a respeito dessa questão da primeira dentição, ela já começa mesmo dentro da nossa barriga, ali do bebezinho, quando está lá bem pequenininho, um bufetinho ainda? Exatamente, Belkis. A média é em torno da 8ª semana de gestação. Então, a mamãe, de repente, acabou de saber, né, que vai ter o bebê, e aí, na 8ª semana, ela já começa a haver uma fase de formação dessa dentição que a gente também chama de decídua. A primeira dentição, comumente chamada, né, de dente de leite, são os dentinhos de leite, ela tem o nome de dentição decídua. Certo, aí depois o bebê nasce e aí vem a fase de aparecer os primeiros dentinhos. Mais ou menos quanto que acontece o aparecimento dos primeiros dentes? A média é em torno dos 6 meses de vida. Isso, né? É uma média, né? É uma média. Certo. Tem bebês que nascem mais cedo, bebês que nascem mais tarde. Às vezes uma preocupação maior dos pais, né? Se demora para nascer os primeiros dentes. Mas existe uma margem da gente fazer um acompanhamento, né? Certo. Ir ao especialista justamente para poder ter essa noção mesmo em torno de 1 ano e 2 meses. A gente investiga. Se ainda não nasceram esses primeiros dentinhos, normalmente são incisivos centrais inferiores. São esses 2 primeiros dentinhos de baixo. Certo, aparecem então os primeiros dentinhos, que eles às vezes começam a roer. Isso, é uma fase que a criança, né, apresenta as modificações, né, já nota a presença desses primeiros dentinhos. E aí é chegando aquela questão assim, quando os nossos bebês apresentam aquela irritação, porque não sei se são todos os casos, aí a senhora que vai me dizer. São todas as crianças que aparecem uma irritação, febre, porque aqueles primeiros sintomas, geralmente as crianças têm alguma reação. Isso é para todos os bebês ou não? E quais são esses sintomas que podem aparecer? Olha só, Belkis, não são para todos os bebês. Cada bebê apresenta, né, tem o seu organismozinho definido e tem alguns que desenvolvem algumas coisas, outros não. Por exemplo, a questão da febre. Nem todos dão febre. Febre, diarreia não está diretamente relacionado com erupção de dente. Ah, não. Então, porque às vezes você tá com diarreia, o dentinho tá nascendo. Mas isso é uma coisa que acontece assim... porque muitas crianças têm diarreia com a chegada dos primeiros dentinhos. Então isso não é relação? Não, normalmente é uma vermelhidão, um inchaço que a gente chama de edema. A região onde esses dentinhos vão erupcionar fica mais inchadinho, avermelhado. É o prurido, é a coceira. Tudo o bebê naquela fase quer colocar na boca para coçar. É a própria mãozinha, é um objeto, o que seja. É uma hipersalivação. Sim. O bebê saliva muito nesse período. Tudo isso é uma preparação para que haja o nascimento desses primeiros dentinhos. E posteriormente também, né, não só os primeiros, mas a sequência de erupção que vai acontecendo. E quando acontece a febre ou a diarreia, a gente costuma associar, como é uma fase de irritabilidade muito grande, sim, sistemicamente falando, a criança está ali naquele momento, né, de outras modificações no seu organismo, então essa imunidade ela pode cair um pouquinho e ficar susceptível ao aparecimento de febre, de diarreia, de alguma Posso te dizer que a imunidade cai um também pouquinho? Um pouco. A criança fica muito irritada, né? O adulto, quando está estressado, normalmente a resistência do adulto não cai um pouco. Nesse período a criança está claro, exatamente ligação, né? Isso. Tá, mas aí a gente vê o bebê com
aquele nervosismo, né? Coçando, irritado. O que a gente deve fazer nesse caso? Nesse momento, Belkis, existem objetos que facilitam muito. São os mordedores, né? Hoje em dia a gente tem uma série de mordedores no mercado e esses mordedores, assim, alguns à base de silicone, tem uma textura um pouquinho mais macia, outros em acrílico, que particularmente eu considero, inclusive assim, de muita tensão, que pode ser perigoso se quebrar no manejo do bebê e colocar na boca, né? Tá, então é bom a gente pontuar isso, porque às vezes você vai dar um brinquedo que mesmo tá lá na loja dizendo que é um mordedor, mas tem que verificar a textura. Se for muito duro, com certeza vai machucar a boquinha da criança, né? Exatamente. Então tem que ter assim, você pegar e ver se aquilo não vai machucar. Tem alguns que vêm com um líquidozinho imerso, tipo um gel, dentro ali naquela consistência. E o bebê não deixa de, digamos assim, ter daquilo como um instrumento de alívio. Às vezes a gente indica, com muito cuidado, né, para as pessoas terem nesse momento, colocar na geladeira para dar uma esfriadinha, porque vai ficar Alivia, ainda, né? Isso, vai ficar ainda mais agradável para o bebê, para aliviar, mas muito cuidado com a temperatura, né? Tem algumas mães que a gente vê que deixa o bebê ficar mordendo o dedo, isso é correto? Na verdade, não. Né? Porque o às vezes dedo da mãe, suja, não. né? Porque a gente vê isso. É a questão pra da aliviar e a criança vai mordendo o dedinho. Isso. É a questão da contaminação, né, Bel? Então, isso é muito importante. Esse contato com o bebê, nesses primeiros, né, momentos de vida, porque esse dentinho vai estar nascendo nessa fase, preparando para o nascimento. Então, 4 meses, 5 meses, 6 meses, é todo cuidado mesmo que se deve ter com a higiene. A gente falando ainda no tratamento, existe algum gelzinho, alguma pomada? Porque a gente tem muitos mitos, né, em cima do nascimento do primeiro filho, principalmente, e dessas questões que vão aparecendo com os meses de vida do nosso primeiro bebê. Falo primeiro bebê porque é sempre a novidade, né? Isso. Depois do segundo a gente já está mais Já passou pela habituada, já passou pela experiência. né? Existe algum medicamento ou isso é natural, não precisa passar nada? Às vezes, a necessidade sim de medicação, né? Porque a criança está muito nervosa, pode ter inclusive a perda de apetite, comprometer um outro quadro, né, de nutrição. Então a gente tem algumas pomadas que são indicadas, né? Nesse momento, assim, a criança, o bebê, com a mãe, tem que ir devidamente ao especialista para que seja informado. Porque cada situação é uma situação diferente, né? Então, é preciso, nessa hora, buscar mesmo a informação com o especialista, que na área de bebês, crianças, é a odontopediatria. Certo, o papo está muito legal, principalmente para as mães de primeira viagem, mas a gente vai dar um breve intervalo, só um instante.